Meus irmãos, imaginemos uma situação hipotética aqui, onde hoje ainda alguma pessoa atravessasse as nossas portas aqui e dissesse que um determinado grupo de criminosos está tomando conta do lugar e não permite que haja mais cultos aqui, que não possa mais ser professada a fé cristã. E na semana que vem, se tivesse alguma coisa aberta, ele entraria aqui e destruiria tudo. A minha pergunta é: qual seria a sua reação? Qual é a primeira coisa que vem à sua mente? Como o que você faria se isso acontecesse? Isso é uma pergunta importante, porque a sua resposta é ainda mais importante, porque, de acordo com a resposta que você der, você vai estar mostrando aonde está o seu coração, aonde está a sua confiança. E é sobre isso que nós vamos meditar nessa manhã. O rei Asa, um homem que deixou de confiar no Senhor. Então abram comigo a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, no capítulo 16. Segundo livro de Crônicas, capítulo 16. Antes de nós lermos o texto, é bom sempre a gente fazer um resumo do contexto aqui, né? Então nós sabemos que aquela nação de Israel, que era governada pelo rei Davi, por seu filho Salomão, ela se dividiu em dois blocos: os reinos do norte, 10 tribos do norte, e o reino do sul, as duas tribos do sul, que em resumo acabou sendo chamado de Israel, os do norte, e de Judá, os do sul. E houve inconstância enorme entre esses reis, de forma que no reino do norte havia apenas reis impiedosos, idólatras, perversos, mas no reino do sul, um alto e baixo. Volta e meia aparecia um rei temente a Deus, depois vinha um e desfazia tudo. E aqui, nesse texto, nós temos o rei Asa, um rei piedoso se levantou em Judá. Graças a Deus, esse foi um momento de renovação. E logo nos primeiros anos desse rei, nós temos a história dele do 2 Crônicas 14 até o 16. Na primeira parte do seu reinado, em 2 Crônicas 14, ele faz uma grande reforma espiritual em Israel. Ele quebra os altares pagãos que havia ali, ele convoca o povo a servir ao Senhor e ele estabelece novamente uma devoção ao Deus de Israel, como sempre deveria ter sido. E num segundo momento, a gente vê um combate muito interessante que ele enfrentou, e apesar de ter um número muito menor de soldados, Deus lhe deu a vitória. Logo a seguir disso, o profeta Azarias anima o rei e o povo: olha, continuem nesse caminho, que essa reforma espiritual seja ainda mais profunda, mais duradoura. Então o rei se anima e ele continua essa reforma, ele depõe até a rainha mãe, porque ela tinha altares a outros deuses. Há uma grande purificação em Israel. E então ele vive vários anos de paz. O próprio texto diz, leiamos aqui no capítulo 15, no versículo 17, quando diz ali no meio do verso: ó, o coração de Asa foi perfeito todos os seus dias. Isso não quer dizer que Asa nunca errou, mas quer dizer que Asa nunca aceitou a idolatria no meio de Israel. Esse era o ponto mais importante. Asa foi fiel ao Senhor. Mas nós temos também uma mudança na vida do rei Asa.
No final do seu reinado, um reinado longo de 41 anos, Asa erra. Asa peca contra o Senhor num momento de uma outra guerra que aconteceu, e Asa também peca contra o Senhor num momento de doença. E esses dois breves episódios que nós vamos ver hoje, porque o relato do que aconteceu com Asa serve para mim e para você nessa manhã. Porque a palavra nos diz que tudo que está escrito para o nosso aprendizado. Então nós lemos, avaliamos a nossa vida e com a graça de Deus nós crescemos em santidade. Entendemos melhor como servir a Deus e as armadilhas que podem vir sobre a nossa vida. Então agora no nosso texto, no capítulo 16, nós vemos em primeiro lugar, perigo, o desastre se aproxima. Vejam o versículo 1. No ano 36º do reinado de Asa, Baasa, rei de Israel, subiu contra Judá e edificou a Ramá, para ninguém deixar sair nem entrar a Asa, rei de Judá. O rei das tribos do norte, como eu falei, essa divisão, as tribos do norte, as tribos do sul, elas tiveram vários combates e problemas e guerras. Então, dessa vez, Baasa, o rei das tribos do norte, ele se aproxima de Judá, constrói cidades com o intuito de que ninguém mais saia e ninguém mais entre em Judá. E a gente sabe que isso é algo horrível, porque dificulta a entrada de mercadorias, dificulta tanto a importação quanto a exportação, isso faz com que a cidade seja muitíssimo prejudicada. Então, o rei Asa, os irmãos, Asa, reino do sul, Baasa, do reino do norte. Não podia ser um pouquinho mais diferente, mas não tem jeito, tá? Então, Asa, ele estava numa situação difícil. A dificuldade chegou à vida dele. Ele teve muitos anos de paz, isso é verdade, mas houve agora um momento de turbulência. Seu reinado estava ameaçado, a vida das pessoas estava ameaçada e até a sua própria vida estava ameaçada. Meus irmãos, nessa vida, a questão não é se as dificuldades vão chegar na nossa vida. De uma forma ou de outra, elas chegarão. Agora, o que importa é como nós reagimos às dificuldades que vêm à nossa vida. Aqui sim. As dificuldades muitas vezes fogem totalmente ao nosso controle. Quem pode controlar uma doença que do nada sobrevém sobre a sua vida, ou a perda de alguém, ou uma demissão no trabalho, ou uma crise política, ou uma guerra mundial? Mas como você reage, isso está no seu controle. Isso é nossa responsabilidade. Perigo. O rei Asa estava enfrentando uma situação muito complicada. Mas então, em segundo lugar, a gente vê qual foi a reação do rei. Ora, alguma coisa ele tinha que fazer. E ele usa uma estratégia política vitoriosa. A gente vê isso nos versos 2 a 6. Vamos ler primeiro os versos 2 e 3, que dizem: Então, tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei, e enviou a Ben-Hadad, rei da Síria, que habitava em Damasco, dizendo: Aliança há entre mim e ti, como houve entre o meu pai e o teu. Eis que eu te envio prata e ouro. Vai, pois, aniquila a tua aliança com Baasa, o rei do norte, o rei de Israel, para que se retire de sobre mim. Asa tenta convencer o rei da Síria, Ben-Hadad, a desfazer uma aliança que ele tinha com o rei do norte, para que ele seja aliviado ali. E é uma manobra muito inteligente, convenhamos. A Síria e o reino do norte sempre foram inimigos, era comum, só naquele momento ali que não estavam sendo. Em segundo lugar, ele ofereceu um bom pagamento para o rei da Síria. E em terceiro lugar, ele ainda cita que, poxa, olha, meu pai e seu pai eram aliados. Vamos lá, vamos nos unir também? Larga esse rei aí do norte, fica do meu lado. O que você acha? Só que qual o pagamento que o rei Asa ofereceu a Ben-Hadad, o rei da Síria? O texto falou aqui para a gente, né, no começo do versículo 2. Tirou Asa a prata e o ouro dos tesouros da casa do Senhor e do rei. O dinheiro tinha que sair de algum lugar. E aí ele foi,
pegou dinheiro do seu próprio tesouro, mas ele foi lá, na casa de Deus, no templo, e tirou aqueles tesouros que foram dedicados ao Senhor pelo povo, grande parte disso foi pelo povo, em ofertas voluntárias, e deu para o rei pagão. Essa foi a atitude política que Asa, essa estratégia que ele pensou, muito elaborada, muito esperta. No versículo 4 a 6, continua o texto. E Ben-Hadad deu ouvidos ao rei Asa, e enviou capitães dos exércitos que tinha contra as cidades de Israel, e feriram a Ijon, e a Dan, e a Belmaim, e a todas as cidades das munições de Naftali. E sucedeu que, ouvindo Baasa, deixou de edificar Ramá, e não continuou a sua obra. Então o rei Asa tomou a todo o Judá, e eles levaram as pedras de Ramá e sua madeira, com que Baasa edificara, e edificou com isso a Geba e a Mispa. Olha que interessante. Funcionou. O rei da Síria ouviu, aceitou a proposta e mandou atacar Israel, as tribos do norte, que estavam atacando Asa. Aí o que aconteceu? Baasa olhou e falou: estão atacando lá. Vou sair daqui e vou me defender lá onde a Síria estava atacando. Ou seja, acabou o problema para Asa. Judá está bem agora. O rei, com toda a sua sabedoria política, pensou num plano e o plano deu certo. Só que existe um problema aqui. A forma como Asa lidou com isso desagradou o Senhor. E ele envia um profeta para falar com o rei. Veja, meus irmãos, não é sempre que as coisas estão dando certo na nossa vida que o Senhor está se agradando do que nós fazemos. Aqui parece que Asa acertou, não é mesmo? Se você fosse lá um israelita, um judeu, você não diria: caramba, pô, o rei acertou, estamos livres, acabou esse negócio. O rei é um rei sábio, resolveu a situação. Mas não era o caso. Não foi o caso. E aí a gente entra na nossa terceira parte, a repreensão divina. Vejamos aqui dos versos 7 a 9. Naquele mesmo tempo, ou seja, não demorou muito, veio Anani, o vidente, a Asa, rei de Judá, e disse-lhe: por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? O exército do rei da Síria escapou das tuas mãos. Porventura, não foram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitíssimos carros e cavaleiros? Confiando tu, porém, no Senhor, ele os entregou nas tuas mãos. Porque, quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisso, pois, ó rei, procedeste loucamente, porque desde agora haverá guerra contra ti. Aqui está a repreensão de Deus ao rei. Deus envia um profeta, Deus envia gente para falar na nossa vida, não é mesmo, irmãos? Dificilmente a gente vai ouvir a voz de Deus assim de forma audível, mas a gente ouve a sua palavra falando conosco. Pode estar acontecendo isso com você essa manhã, eu espero que esteja. Um irmão, às vezes, que nos procura, alguém que vem até nós e em nome de Deus, ainda que não fale assim, diz o Senhor, mas em nome de Deus nos dá um conselho, uma exortação, uma admoestação, e nós temos e devemos reconhecer que se aquela pessoa está falando a palavra de Deus, Deus está falando conosco. Deus está falando conosco e Deus falou com Asa. O coração do problema aqui é que Asa não confiou no Senhor, mas procurou a ajuda de um rei pagão. A sua engenhosidade política não foi vista por Deus como algo legal, algo aprovado, mas como uma falta de confiança no Deus que ele servia. Ao invés dele buscar a ajuda do Senhor, ele procurou a ajuda de um rei ímpio.
Para a gente entender melhor a profundidade disso aqui, a gente precisa ver como Asa reagiu em uma guerra, em um combate que teve antes desse, que eu mencionei no começo. Veja comigo no capítulo 14, no versículo 9. O texto diz assim: E Zerá, o etíope, saiu contra eles, contra os judeus, com um exército de 1.000.000 de homens e 300 carros. O texto descreve que o exército de Asa era de aproximadamente 500.000 homens. Então é o dobro. E não tinha carros, ainda tinha mais 300 carros. Então Asa saiu contra ele e ordenaram a batalha no vale de Zefatá, junto a Maressa. E Asa clamou ao Senhor, seu Deus. Vejam, aqui já vê a diferença. O texto que a gente leu não fala de oração, não fala de buscar o Senhor. Asa simplesmente fez o que achava melhor. Aqui Asa não. Asa, antes de tudo, ele para e ora ao Senhor. E olha a sua oração. Senhor, nada é para ti ajudar. Quero poderoso, quero de nenhuma força. Ajuda-nos, pois, nosso Deus, porque em ti confiamos. E no teu nome viemos contra essa multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. E qual foi o resultado? E o Senhor feriu os etíopes diante de Asa e diante de Judá, e fugiram os etíopes. Numa batalha que parecia perdida, parecia impossível de ser ganha, mesmo com toda a estratégia militar e engenhosidade política, foi toda a sorte de Israel, de Judá, foi mudada. E o povo venceu a guerra. Por quê? Antes de tudo, eles buscaram o nome do Senhor. E essa tradução aqui, em ti confiamos, ela capta bem a ideia. Confiar é depender. É o lugar onde você espera encontrar socorro, alívio, segurança, ajuda. Aqui nessa época, Asa podia até citar o Salmo 121, 1 e 2. Eleva os olhos para o monte. De onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. O Salmo 20 também fala algo parecido, quando fala, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns se curvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. Salva-nos, Senhor. Ouça-nos o Rei, quando clamarmos. Mas agora na aflição, nesse outro momento, que aconteceu vários anos depois, a confiança de Asa não estava mais no Senhor, mas no rei Ben-Hadad, o rei da Síria. O Senhor foi ignorado por Asa, ou até propositalmente desprezado por Asa. Inclusive, alguns entendem que até o próprio fato de Baasa se levantar contra Asa nessa guerra já era um indício de que Asa estava se desviando, porque o texto diz que o Senhor deu a ele anos de paz, e agora se levanta essa guerra. Ele tirou os olhos do Senhor. E quando nós lemos isso, a nossa reação natural é parar e perguntar, o rei, o que aconteceu com você? Olha, Asa, eu estou lendo aqui o capítulo 16 e estou vendo isso, mas eu acabei de ler no capítulo 14 que você confiou no Senhor, que você foi fiel, que você olhou para o Senhor buscando auxílio, mas agora você nem pensou no Senhor, você nem clamou ao Senhor, a sua confiança não estava nele. Asa, o que houve? O que aconteceu com você? Por que você se esqueceu do que o Senhor fez no passado? Asa, você está agindo como louco. A palavra de Deus fala isso, irmãos, tá aqui no texto. Agiste como louco. Nós agimos como loucos quando confiamos em qualquer coisa ou pessoa no lugar do nosso Deus.
Sabe, o texto não diz exatamente o que aconteceu na vida de Asa, para que houvesse uma mudança tão grande. O texto não fala, mas uma boa suposição é que depois de tanta vitória, depois de tanta paz, de tanta riqueza, pode ser que esse homem tenha ficado orgulhoso. Pode ser que por isso ele não buscasse mais o Senhor por ajuda. Ele batia no peito e eu dou conta da situação, eu sou um ótimo político. A vitória que havia sido dada pelo Senhor tornou-se orgulho no coração dele. Meus irmãos, as conquistas podem nos afastar do Senhor. Coisas que hoje nós desejamos muito, uma promoção, uma mudança de residência, e N outras coisas que parecem boas aos nossos olhos, podem se tornar no futuro uma armadilha, porque o nosso coração é perverso, enganoso, e ele pega boas dádivas de Deus e transforma em ídolos. E por isso, muitas vezes, o Senhor, inclusive, não responde a nossa oração do jeito que a gente queria, para nos livrar. Existe um texto em Deuteronômio 8 que é lindíssimo. E lá ele fala basicamente, olha, eles estão para entrar na terra prometida. E Deus fala por meio de Moisés. Povo, deixa eu falar um negócio para vocês. Vocês vão entrar naquela terra. Vocês vão ter casas, vocês vão ter plantações, vinhas, vocês vão comer, vão estar fartos, vocês vão sair desse negócio do deserto, vão ter suas casas, suas famílias vão estar numa situação mais confortável. Esse período de luta e de escassez e de aridez vai passar. Vocês vão entrar num momento agora diferente. Não se esqueçam que foi Deus que deu isso a vocês. Não foi o seu próprio braço, a sua própria força, a sua própria capacidade militar que conseguiu isso. Foi o Senhor. Por quê? Porque quando a gente entende que foi nós mesmos, nós nos ensoberbecemos. Nós olhamos para a nossa casa e falamos, nossa, que boa casa eu construí. Olhamos a nossa família, que família que eu tenho, olha o meu filho obediente. Olhamos para a nossa esposa, eu tenho uma boa esposa, ou um marido, eu tenho um bom marido, mas também, né, eu estou ali sempre firme, ensinando, instruindo. Olha quanta coisa eu consegui. E aí a gente se vê parecido com Nabucodonosor, né, quando ele falou, olha, eu governei o mundo todo, eu consegui tudo pelo meu poder, pela minha capacidade. Deuteronômio fala, não façam isso, foi o Senhor. Em vez de despertar orgulho, isso deve despertar em você admiração, louvor, gratidão, devoção a Deus. Vejam como os nossos corações, eles são enganosos. A gente pega algo, um presente de Deus, e transforma em um ídolo, e coloca no lugar do Senhor. E cada um de nós precisa ser alertado quanto a isso. O sucesso pode nos levar à autossuficiência. Você se sentir suficiente em si mesmo. Eu me pergunto se você não já provou algo assim. Eu já. A gente consegue uma coisa e começa a se sentir exaltado. Você começa a se sentir melhor do que os outros. Isso é um enorme perigo para nós. Sim, Asa esqueceu que era o Senhor que dava forças aos fracos. No capítulo que a gente está lendo, no capítulo 16, do versículo 9, olha que o profeta falou, quanto ao Senhor, os seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para aqueles cujo coração é perfeito para com ele. Quem deu força a Asa? Deus. Quem deu força a Davi para que Davi vencesse as suas batalhas? Deus. Quem deu a sabedoria de Salomão, que era admirada nos 4 cantos da terra? Deus. Quem deu a vitória a Ezequias e a Uzias? Quem levantou homens piedosos? Quem levantou João Batista?
Deus. É o Senhor, é sempre o Senhor. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças aos que não têm nenhum vigor, diz Isaías 40. Então, diante de uma atitude tão reprovada de Asa, que um dia dependeu do Senhor, confiou no Senhor, clamou ao Senhor, mas que hoje deixou o Senhor de lado, fez uma aliança, que levou os tesouros do templo de Deus para virar uma barganha, para comprar um rei pagão, o Senhor castiga Asa. No versículo 9 a gente leu, né? No finalzinho. Desde agora haverá guerras contra ti. Asa, o tempo de paz acabou. Por causa do seu pecado, guerras virão sobre ti. Mesma coisa aconteceu com Salomão, os irmãos devem lembrar. Amados, a gente precisa falar sobre perseverança aqui. Vejam. É o mesmo homem. É o mesmo homem. No capítulo 14, é Asa. No capítulo 15, é Asa. E no capítulo 16, também é Asa. Então nós precisamos nos alertar, irmãos, para a realidade do quanto a gente precisa perseverar para que nós não caiamos na nossa vida com Deus. Por isso, a Bíblia nos chama a uma constante vigilância, ao autoexame, a estar de olhos abertos para as armadilhas de Satanás na nossa vida, para um possível esfriamento do nosso amor pelo Senhor. Amamos o Senhor como amávamos? Adoramos o Senhor como adorávamos? Somos generosos financeiramente como já fomos um dia? Priorizávamos o culto como já priorizamos no passado? Nos importamos com os nossos irmãos como já nos importamos? Se não vigiarmos nessas coisas, certamente seremos apenas mais um Asa, mais um Davi, mais um Uzias, que caiu em pecado. Começar bem não quer dizer que a gente vai terminar bem nesse sentido. E mesmo que sejamos filhos de Deus e que cheguemos sim ao final, firmes, mesmo assim, não seria bom que nós evitássemos quedas horríveis que podem acontecer no meio do caminho? O que Davi não daria para nunca ter tido uma relação com Batseba e mandado matar Urias? Precisamos vigiar. Mas a história de Asa ainda não acaba aqui. No versículo 10, nós vemos em quarto lugar que ele comete um erro ainda maior. Olha comigo. Porém, Asa se indignou contra o vidente. Vidente é profeta, tá, gente? Asa se indignou contra o vidente e lançou-o na casa do tronco, porque disso grandemente se alterou contra ele. E também Asa, no mesmo tempo, oprimiu alguns do povo. Asa cometeu dois erros grandes aqui. Primeiro, ele não confiou no Senhor. E segundo, ele não aceitou a repreensão de Deus. Ele não se arrependeu e ainda mandou prender aquele profeta que veio falar com ele em nome de Deus. Esse é o primeiro momento na história de Israel que um rei manda prender um profeta. Olha onde Asa foi parar. E o texto ainda termina falando que no mesmo tempo ele oprimiu alguns do povo. O que aconteceu provavelmente? Anani chegou e falou isso tudo para o rei, contrariou o rei, e o rei ficou revoltado. Mas o que você está falando, homem? Você não viu a situação? Você não viu o que a gente estava aqui quase morrendo, eu consegui a vitória, você vem falar para mim que eu não confiei no Senhor, vem me criticar, prendam esse homem. E aí, Anani é preso. E provavelmente outros do povo chegaram, meu rei, o que o senhor está fazendo? O homem é o profeta de Deus, veio falar ao Senhor, o senhor não deveria ouvi-lo? Cala a boca você também, prende ele. Olha o estado em que Asa se encontra. Muito triste. Muito triste. Irmãos, pecar contra o Senhor é algo horrível. Mas não ouvir a repreensão do Senhor é pior ainda.
Endurecer o coração para continuar pecando é pior ainda. E eu digo, se alguém aqui está nessa situação hoje, eu te chamo ao arrependimento. Eu lembro que volta e meia eu faço essa aplicação, mas vocês veem, é o que a Bíblia está falando. Deus chamando ao arrependimento, porque Ele é misericordioso, e é você negar, dizer não quero me arrepender, você se coloca numa posição terrível, porque Ele é o único que pode te curar. Ele é o único que te ama, é o único que te dá o arrependimento, como lemos na EBD, no capítulo 2 de Romanos. Ele é o que se importa contigo, ele vem até você, o Deus Altíssimo, se rebaixa, te chama, filho, corrija-se, e você olha e fala, não. Isso é terrível, irmãos, terrível, terrível. Então, se o Senhor está te chamando ao arrependimento hoje, aceite a voz do Senhor. Às vezes há coisas que o Senhor está incomodando no seu coração. Meu filho, não faça mais isso. Em nome de Jesus, não faça mais isso. E há coisas que o Senhor está te chamando para que você faça. Em nome de Jesus, faça isso, seja o que for. Ouça a voz do Senhor. Asa não ouviu. Mas em último lugar aqui no texto, a gente vê que esse não foi um erro isolado, mas algo que se tornou um padrão na vida de Asa. Olha aí comigo os versículos 11 a 13. E eis que os atos de Asa, tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro da história dos reis de Judá e Israel. E caiu Asa doente de seus pés no ano 39º do seu reinado. Grande por extremo era a sua enfermidade. E contudo, na sua enfermidade, não buscou o Senhor, mas antes aos médicos. E Asa dormiu com seus pais e morreu no ano 41 do seu reinado. Até aí. Outra situação difícil chegou na vida de Asa. Ele ficou severamente doente. E o que o texto nos diz que ele mais uma vez não buscou o Senhor, mas os médicos. Há até comentaristas que acreditam que esses médicos têm uma nuance de médicos, pagãos, que faziam feitiços e tudo mais. Eu não acredito nisso, porque a palavra não traz Asa como idólatra. Mas seja como for, o coração dele não se voltou para o Senhor. Quando ele precisava de ajuda, quando algo acontecia no seu coração, como o que a gente narrou aqui na introdução, alguém ameaçando a nossa igreja, ele não se voltava para o Senhor. Ele se voltava para homens. É como se ao ouvirmos aquela notícia, eu e você pensássemos, vamos falar com um deputado. Precisamos procurar uma autoridade, um bom advogado de direito religioso, ou de repente até uma ajuda policial, para que comecemos a reagir e fiquemos abertos. Mas ninguém dobra os joelhos para orar ao Senhor. Essa era a vida de Asa. E essa é a história desse rei. Um rei que serviu sim ao Senhor, que não foi idólatra, mas deixou o pecado entrar e trouxe dores para a sua vida. Vamos, irmãos, tirar algumas aplicações desse texto. Em primeiro lugar, como eu falei, a questão é, as aflições, os momentos de medo na nossa vida virão. Eles virão. E a pergunta é, como eu e você vamos reagir? Existem 3 alternativas. Você pode buscar o Senhor em primeiro lugar, clamar a Ele. Você pode desprezar o Senhor e buscar ajuda em outro lugar. Ou você pode meio que esquecer o Senhor, ir no automático e procurar outro jeito de ser ajudado. E eu acredito que isso é o que acontece com a maioria da igreja hoje. Dificilmente você vai ver alguém que vai falar assim, não vou procurar ajuda em Deus nada, que esse Deus não ajuda ninguém. Não. Mas você vai ver pessoas que nem passou pela cabeça buscar o Senhor primeiro. Mas já vai pensando no que vai fazer, como vai resolver a situação. Meus irmãos, a verdade é que hoje em dia, nós temos uma abundância de remédios. Nós temos uma abundância gigantesca de médicos.
Nós temos aplicativos, nós temos o YouTube. Qual o problema que você tem na sua vida? Joga lá no YouTube e o YouTube vai ter um vídeo de alguém falando como é que resolve. Nós temos a inteligência artificial. Joga lá, pergunta lá e você vai saber o que fazer. Nós temos o nosso salário. Nós temos plano de saúde. E alguns poucos de nós têm dinheiro guardado. Deixa eu te perguntar. Quando o medo vem, para onde o seu coração vai? Aonde está o seu refúgio? Se eu te falasse que hoje de manhã eu li lá no jornal que Donald Trump anunciou que foi iniciada a Terceira Guerra Mundial hoje, qual seria a sua primeira reação? O que você faria? O que veio à sua cabeça? De repente alguns já pensam, bom, eu vou ao mercado, eu vou comprar comida para estocar na minha casa, deixa eu ver aqui o meu dinheiro no banco, por quanto tempo eu consigo me sustentar com isso, e como é que vai ser? Aonde está o seu socorro? Aonde está a sua segurança? Para onde o seu coração se inclina diante de um momento de crise? Cuidado, aí pode estar o seu ídolo, aí pode estar o seu Deus. Não é o que aconteceu na pandemia? Quantas pessoas ficaram desesperadas, porque nem plano de saúde estava resolvendo. Caramba, o meu ídolo foi destruído. Eu esperava que era o plano que não resolveria e não resolve. Ah não, é só velho que morre, daqui a pouco morre um novo. Meu Deus, nem a idade resolve. E aí o desespero. Por que o desespero? Foram tirados os nossos deuses. Porque se o nosso Deus fosse o Senhor, a gente não estaria desesperado. Ninguém pode tirar o Senhor. Então, meus irmãos, será que você se sente seguro porque você tem dinheiro guardado? Será que a sua paz é porque você tem um plano de saúde? Aonde está a sua confiança? Quando a Larissa estava grávida, os irmãos sabem, com 5 meses o negócio já ficou turbulento. Começou a ter dilatação e a realidade é que as nossas filhas podiam nascer em qualquer momento. E um nascimento com 5 meses é muito complicado. Dependendo do hospital, a criança até sobrevive, mas pode ter dano neurológico, pode ter um monte de coisa. E eu comecei a ficar ansioso com esse negócio. E aí eu comecei a pesquisar, a consultar, com qual a porcentagem de sobrevivência, com 5 meses, com tantas semanas. Opa, com tantas semanas já aumenta para tantos por cento, mas ainda tem danos neurológicos. E aí a médica passava um remédio, aí eu falava, meu Deus, mas pode tomar esse remédio mesmo? Aí eu olhava na internet, não pode não, aí você fica doido. E aí essas coisas todas, elas estavam me consumindo. E aí num dia o Senhor me chamou a atenção. Falou, filho, você está pensando demais em estatística, em tecnologia da UTI, você está esquecendo de mim. E aí, eu passei a orar mais do que pesquisar. Esse é um exemplo do que acontece na nossa vida. Mas a gente precisa perguntar, peraí, Lucas, então, confiar no Senhor é igual a significa não ir a médico, não tomar remédio, e quando vem um problema eu fico aqui parado, não posso fazer nada, porque se eu fizer alguma coisa eu estou confiando nos homens, eu estou confiando em outra coisa. Ir a médico é pecado, a gente sabe que existem alguns meios que ensinam isso. E nós temos um exemplo perfeito nas Escrituras que ilustram o que é o coração correto nisso aqui, que é o Salmo 127, que nós conhecemos bem. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Perceba, tem gente edificando, não tem? Em vão trabalham os que edificam. Tem gente edificando. Mas o que o salmista está falando, olha, mesmo com todo o seu esforço, se o Senhor não estiver por trás disso, não vai para frente. Existe gente vigiando a cidade, o sentinela, mas se o Senhor não guardar a cidade, não adianta também. O que o texto está dizendo, meu filho, é o coração.
É sim você fazer tudo que tiver ao seu alcance, mas sempre sabendo que em tudo nós dependemos do Senhor. Dependência honra o Senhor. Dependência é adoração. Porque quando nós dependemos, nós dizemos, tu és o nosso Deus, tu podes fazer o que eu não consigo, e por isso os meus olhos estão em ti, tu és suficiente, tu és poderoso, tu és amoroso, eu dou glória ao Senhor e espero em ti. Isso é o coração que deve estar. E a gente vê um monte de exemplo desse nas Escrituras, não vou abrir aqui porque não vai dar tempo, mas um que a gente pode falar rapidamente. Os irmãos são ameaçados lá em Atos 4. E aqueles líderes falam claramente para ele, não prega mais no nome de Jesus. O que eles fizeram? Voltaram para junto dos outros discípulos e o que eles fizeram? Fizeram uma conferência, contrataram advogados, oraram. Senhor, a situação está feia aqui, dá coragem para a gente pregar. Foi isso que a igreja fez. E foi suficiente. Foi suficiente. Agora, em último lugar, irmãos, como aplicar isso no meu dia a dia? Lucas, eu estou entendendo, mas é difícil no dia a dia colocar esse negócio em prática. Porque eu te digo, esse tipo de escolha, esse tipo de dilema que a gente enfrenta todo dia da nossa vida. Então eu tenho 6 coisas aqui para você. Em primeiro lugar, reconheça que se o Senhor não abençoar, as coisas não vão acontecer na sua vida. Ponto. Você pode se esforçar, você pode fazer tudo certo. Se o Senhor, o seu Deus, não abençoar, a coisa não vai para frente. Nem o pão de cada dia você consegue. Porque Jesus nos ensinou a pedir o pão de cada dia. Segundo lugar, reconheça que tudo que você tem foi dado pelo Senhor, não é seu. Não é um negócio que você tem porque você é sensacional. É algo que Deus te deu para que você possa servir o irmão que está ao seu lado. Terceiro lugar, antes de tudo, ore e reconheça que você depende dele. Senhor, eu dependo do Senhor. Não aceite o pensamento de que você consegue. Você não precisa de ajuda divina. Reconheça, Senhor, eu preciso de ti. Lucas, a gente precisa de Deus para quê? Até para respirar. Quarto lugar, não atribua nada à sorte ou ao azar. Em nome de Jesus, tira essa palavra pagã, miserável, desgraçada da sua boca. Nosso Deus governa todas as coisas. O que Ele manda na nossa vida não é azar. De difícil não é azar. E o que Ele manda de bom não é sorte, é Deus. Olhe para o que você tem e para o que você não tem e fala, o Senhor me deu e o Senhor preferiu não me dar. Louvado seja o Senhor. Em quinto lugar, reconheça diante dos outros isso. Não tenha medo de falar, eu dependo do Senhor. Se o Senhor não me ajudar, eu não consigo não. Caraca, como é que você conseguiu isso, cara? Olha, poxa... Foi Ele. Foi o Senhor. Como a gente viu na quarta-feira, Paulo falando, pela graça de Deus eu sou o que eu sou. Quando você ouvir um elogio, nossa, irmão, poxa, irmão, é uma bênção. Você não precisa falar, não, sou nada. Não. Fala, pela graça do Senhor eu sou o que sou. Se tem alguma virtude em mim, é a graça de Deus que opera em mim. E, em último lugar, se você está tendo uma atitude orgulhosa em algum lugar da sua vida, e provavelmente está, se arrependa. Aceite a repreensão do Senhor que está sendo feita ao Senhor, a você, por meio dessa pregação. Conserte a sua vida, porque você vai desfrutar de uma alegria maior, de uma alegria melhor. Confiar no braço da carne, confiar em si mesmo, é muito melhor confiar em Deus. E você vai honrar o Senhor muito melhor, vivendo dessa forma. A gente sabe, irmãos, que se a gente depende do Senhor em tudo, a gente depende do Senhor no assunto mais importante da nossa vida. A salvação da nossa alma. Muita gente nesse mundo
depende de si mesmo. Acha que consegue ser bom. Acha que vai ser salvo por fazer isso, aquilo e aquilo outro. Não tem como. Eu queria te perguntar, você mesmo, meu irmão, você mesmo. O que é a sua confiança quando você pensa no dia em que você vai comparecer diante do Todo-Poderoso para prestar contas da sua vida? O que faz com que você possa sentir paz? É alguma coisa que você fez? Ou é o nosso Senhor Jesus Cristo, o justo? Sabe, se a gente falha o tempo todo em confiar no Senhor, o Senhor Jesus Cristo confiou no Pai perfeitamente por toda a sua vida. E Ele olha e fala, olha, a salvação está em mim, creiam em mim, porque eu fiz o que vocês não poderiam fazer. Então, que todos nós, nessa noite, meus irmãos, possamos depender do nosso Senhor Jesus Cristo e confiar no nosso Deus, que amanhã, e terça, e quarta, quando você se vir no momento de dificuldade, você, sim, faça o que você tem que fazer, mas antes de tudo você ore e fale, Senhor, eu preciso de ajuda. Só o Senhor pode resolver essa situação. Ilumine a minha mente, dê-me sabedoria e me ajude a honrar o teu nome, dependendo de ti por toda a minha vida. Porque, meus irmãos, se não fizermos isso, nós nos distanciaremos do Senhor. Nós esfriaremos. Nós nos veremos amargos. Nós nos veremos cedendo à idolatria. A gente sempre fala aqui, irmãos, idolatria não é só adorar uma imagem. Idolatria é você idolatrar a imagem do espelho. Que essa palavra possa dar fruto no coração dos irmãos. Vamos orar. Nosso Deus bendito, o Senhor é digno de toda confiança, de todo louvor, de toda adoração. Senhor, eu peço que nessa manhã o Senhor quebre os ídolos do nosso coração, Senhor, para que não haja nada que se oponha ao Senhor dentro de nós, para que no nosso dia a dia sempre nós olhemos para o Senhor, como disse Ezequias, os nossos olhos estão postos em Ti. Que assim seja, Senhor, para a glória do Seu nome e para a nossa alegria, em nome de Jesus. Amém.